Olá, vamos falar a respeito de mansidão? Esse tema ele tem rodeado o meu coração em razão de muitas situações que a gente passa no nosso dia a dia. Quem me conhece sabe que eu tenho um temperamento um pouco forte, digamos até difícil, né? Se a gente para imaginar a questão de família, marido, não sou uma das pessoas mais mansas, mas eu busco a mansidão. E esse tema pegou forte esse ano aí no meu coração e Deus tem me trazido aí um processo de cura e eu tenho conseguido encontrar é, vitória nessa área. Por isso que eu falei, puxa, eu vou dividir com as minhas irmãs. Então, a mansidão, nós podemos perceber que a mansidão é algo completamente contracultural. Ou seja, nós andamos na contramão da nossa sociedade atual. Nós podemos perceber que a mansidão, ela não é algo muito bem quisto assim na sociedade. Muitas pessoas acabam falando, puxa, aquele que é muito manso chega a ser um tonto, né, um tapado. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas o estudo da Nancy, eu achei muito legal, onde ela traz o exemplo dizendo assim, nos currículos, né, quando a gente entrega numa empresa, um político, quando ele vai lá falar da sua pessoa, do seu projeto de campanha, ninguém nunca fala, tenho mansidão, sou manso. Não, é sempre, sou líder de equipe, sou uma pessoa muito ativa, me preocupo com os outros, e assim vai. Então é muito interessante, né? Por isso que é completamente contracultural. E eu quero perguntar pra você, onde é que começa a mansidão? Será que ela começa ali, olha, eu tô tudo bem. E aí quando eu recebi uma fechada no trânsito, pá, minha mansidão ali foi, o gatilho dela foi apertado e aí eu estourei. Então, se a gente parar para pensar a respeito desse exemplo, a mansidão, ela começa muito tempo antes de habilitar ali no externo. Ela começa no nosso interno. Ela se manifesta na forma que a gente se comunica, na forma que a gente se comporta. E muitas vezes o Espírito Santo ele vem, ele fala com a gente a respeito de mansidão, ele fala pra gente ficar com a boca mais calada, prestar atenção, ouvir, falar menos, e aí a gente acaba atropelando tudo. A gente muitas vezes poderia exercer a mansidão, porque temos o Espírito Santo a falar, mas às vezes não exercemos porque a gente está tão freneticamente agitado no nosso dia a dia que a gente acaba caindo e aí a gente vive catando cacos, né? Catando cacos ali para todo canto. Por quê? Porque a gente age conforme a nossa própria vontade e não conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo que toca no nosso coração. Eu sou uma pessoa que eu erro demais, nossa, Deus precisa estar sempre muito atento a me corrigir, a me puxar ali um freio, a canga, igual diz a sua palavra, porque as pessoas mais altivas, assim, eu acho que são as mais perigosas, digamos, né? Mas também eu conheço pessoas que são quietas, são pessoas que são extremamente reservadas, mas não significa que elas são naturalmente mansas. Muitas vezes, essa manifestação dessa pessoa é o espírito dela, é o jeito dela de ser quieta. Mas às vezes se acontece alguma coisa, você pisou no pé dela, a sua quietude se transforma que você não reconhece a pessoa. Você já lidou com gente assim? Eu já. Então, a mansidão, ela vem aonde? Ela começa, né, com uma expressão do Espírito de Deus para nossa vida. O Espírito de Cristo é a expressão do caráter, né? E é um fruto do Espírito. Aí a gente volta lá para Gálatas 5:22, né, que não pode ser produzido a parte do Espírito Santo. A mansidão, ela faz parte do fruto, assim como o domínio próprio, a temperança, o amor, a paz. É ali, faz parte daquela mochila que a gente ganhou quando a gente recebeu a Cristo no nosso coração e o Espírito Santo adentrou. E aí, muitas vezes em casa, meu marido comenta, né? Puxa, cadê? Né? Aí às vezes eu comento, né? Até já comentei em aula, dizendo, olha, eu na fila do domínio próprio não passei. Não tem isso. Ele estava falando isso pra mim outro dia. Todos nós recebemos. Você recebeu a sua porção, eu recebi a minha. Se você não tá exercendo o seu fruto, né? Botando o seu fruto para exercer, colocando ele com um sabor doce na boca das pessoas, você tá aí negligenciando algo que você recebeu de Cristo. Então tá em pecado. E aí, eu só tomo na cabeça, né? Mas vamos lá. O Espírito Santo, ele vem, ele fala com a gente. E a sua palavra diz lá, em Sofonias 2:3, que é a resposta que eu quero. Como é que a gente consegue a mansidão? A mansidão, ela nasce, né, com a gente. Então, o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo abarca no nosso coração, adentra, né? E aí nós já estamos mansos? Não. Em Sofonias 2:3 diz que nós devemos buscar a mansidão. Em Colossenses 3:12 fala que nós devemos nos revestir da mansidão. E em 1 Timóteo 6:11 diz que nós devemos buscar a mansidão. Então nós entendemos que a mansidão não é algo natural. Nós devemos correr atrás dela. O mundo, muitas vezes, hoje, ele valoriza o oposto da mansidão. A mansidão, como eu comecei aqui falando, ela não é tendência. Ela é contra a cultura que nós vivemos. Então, assim, muitas vezes as pessoas desejam pessoas de opinião forte, elas querem autoafirmação, elas querem dizer o que pensam, elas gostam de fazer tudo o que querem e tudo do seu jeito. Então, assim, só que Deus valoriza o que o mundo mais detesta. O mundo diz que a mansidão é fraqueza. E Deus fala que a mansidão lembra Jesus. E o que a gente ganha com a mansidão? No Sermão do Monte, diz que bem-aventurado os mansos, ou seja, serão felizes, né? Esse bem-aventurado diz que são os felizes. Por quê? Porque como eu dei o exemplo no começo, muitas vezes a gente erra, né, com o nosso espírito ali todo agitado,
com 0 ou 5% de mansidão e a gente acaba o quê? Sendo infeliz. A gente acaba ficando triste, porque daí a gente erra, daí a gente volta, a gente fala, meu, que asneira eu acabei de falar. Meu, que asneira eu escrevi nessa mensagem agora no celular. Aí a gente vai lá, tem que editar, né? E muitas vezes a gente nem edita por erro de português, a gente edita porque foi grossa mesmo numa fala. E uma coisa que também eu tava refletindo, às vezes a gente acha que a mansidão é só no trânsito, dentro de casa. Não, a mansidão ela também na escrita, também no e-mail. Quantas e quantas vezes na nossa posição de se portar, né? Na nossa posição de se posicionar no nosso trabalho, numa reunião na empresa, numa reunião de família, como a gente precisa aprender a respeito de mansidão. Então, a pessoa que não é mansa, ela acaba ficando entristecida. Você pode perceber. Então, a Bíblia ela fala, feliz são os mansos. Por quê? Porque tudo vai correndo bem, vai correndo calmo. Né? O Salmos 37, versículo 11, também fala que os mansos receberão da terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Né? Então, assim, nesse sentido, se a gente parar para perceber, um outro texto também fala, né, no mesmo sentido, o Salmos 25, versículo 9, diz que Deus conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Ou seja, as pessoas mansas, normalmente, elas são o quê? Ensináveis, elas são humildes, elas são atentas e abertas ao conselho. Sabe, aquela pessoa, não, Érica, eu tô falando com você, fica calma. Não, mas eu sei, você não tem noção do que a pessoa fez para mim. Né? E aí a gente vai indo com o nosso espírito altivo, que eu denomino isso, né, com o espírito que vem ali, que ninguém segura, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, que o manso, Deus conduz os humildes na justiça, ele lhes ensina o caminho, os mansos, né? Então, assim, e o humilde. Então, às vezes, se a gente não tá sendo nem humilde, a gente é difícil de aprender. Tá? Então, Jesus, muitas vezes, ele não quer abrir todo o jogo do que vai acontecer nas nossas vidas. Ele quer que a gente obedeça o hoje com um espírito dócil, um espírito gentil, um espírito humilde, né? E esse dócil que eu utilizei aqui, né, quando eu escrevi aqui para vocês, é realmente uma questão até de animal, né? O espírito dócil, por que fala? O espírito dócil é aquele que obedece. Senta, levanta, vem cá, né? Então, assim, Mateus 11, 29 diz que o homem sobre vós, né? Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Então, hoje, o mundo, ele se preocupa muito mais com a beleza externa, mas o Senhor, ele se preocupa com o nosso interior, com a nossa beleza interna, com a beleza do nosso coração. Então, para termos mansidão, o que eu e você precisamos fazer? Buscar, se conscientizar. Falar, Senhor, eu quero que o Senhor, por gentileza, me ensine onde é que eu estou faltando com mansidão. Onde é que o meu coração está deixando de ser manso, gentil, dócil. E eu quero confiar no Senhor, para que o Senhor me oriente, para que eu possa seguir de forma diferente a minha vida. E assim eu quero ser, Senhor. E para isso eu tenho que buscar em Ti. E eu quero buscar. A Tua palavra diz, né, que nós devemos buscar a mansidão. E eu estou aqui, Senhor, para buscar. Para ser um espírito diferente, seja no meu casamento, dentro do meu lar, com os meus filhos, no meu trabalho, no meu grupo na igreja, no meu grupo na escola. Faze de mim um espírito manso. Essa é a nossa oração que nós temos que fazer ao Senhor. Que Deus possa ministrar e falar ao teu coração.